Não podemos deixar este vídeo da especialista em segurança pública morrer. Não podemos mesmo. Ela precisa ser lembrada sempre, sempre. Olha a vergonha que essa mulher passou em dar pitacos, que para mim foi pitaco, em relação à segurança pública. Uma vez que ela nunca pegou uma arma e adentrou a favela e trocou tiros com os bandidos. Bora para esse vídeo. Não deixa ele morrer. Isso é sério, gente. Não podemos. Né? Isso aqui é a tese de doutorado, em homenagem à Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Onde eu fui condecorada pelos polícias como comandante honorário, certo? E esse aqui também foi feito para as polícias da América Latina inteira, onde eu desenhei, né, as métricas de desempenho de operações policiais. Essa biblioteca aqui, né, é de polícia, de doutrina de uso da força, de doutrina de operações. Existe conhecimento dentro da polícia. Meus alunos hoje, tanto delegados, quanto majores, oficiais, como praças, né, nessas academias, defendem tese. Ontem mesmo eu estava numa banca de tese sobre inteligência, porque aqui no Brasil, né, existe uma ignorância também sobre inteligência, que parece que é central de fofoca. Inteligência, né, correta, a própria categoria. E gostaria de dizer que eu fui gestora, né? 3 vezes, eu sou uma pessoa que sou pesquisadora, professora de uma graduação de segurança pública, de um mestrado, de um tecnólogo desenhado para os militares, para os agentes das Forças Armadas, para toda a polícia. Tá? Então tem conhecimento, de machismo. A arma que a polícia usa é produto do conhecimento científico. A farda que ela usa, o que ela produz. Né? Isso é muito importante, porque senão a gente desqualifica as coisas. Né? Tipo, eu não estou aqui no mundo do fla-flu, do favor e contra. Há critérios pelos quais se pode avaliar. Não é? E os critérios que eu coloquei aí são os critérios da doutrina de operações policiais. Conheço muito bem o BOP, dei aula lá, conheço muito bem o Alemão, coordenei operação dentro do complexo do Alemão e da Penha, que são 200 mil pessoas, é uma geografia acidentalizada. Eu ajudei as 2 polícias do Rio de Janeiro a construir os 3 protocolos operacionais. Tá? Eu posso citar para vocês aqui, que foi desenhado em 2018 por exigência do Ministério Público, né, de termo de ajustamento de conduta. Foi a professora Jaqueline que, em 1995, fez o primeiro estudo de vitimização e letalidade policial. E professora, segurança. Eu gostaria de dizer isso aqui, esse é o espaço. Claro, claro. Beleza? Parâmetros afetivos de medição. O metro, o litro e o quilo. Sim. E para isso também tem critérios efetivos, porque polícia não é bando armado. Polícia é uma organização e a razão de ser dela é o emprego potencial e concreto de força sob consentimento diante das regras do jogo. Professora. Gente, então, voltando agora à operação, para a gente aferir uma... Eu queria só que a senhora pudesse falar, professora. Não, a gente super compreende aí o teu currículo e assim, né? Aqui nós somos um programa... Eu compreendo o meu currículo, não, desculpa, eu sou muito franco e direto. Não, sim. Eu quero apenas efetuar, porque eu tenho respeito aos meus pares aqui. Perfeito. E aqui você vai ter toda a disponibilidade do mundo, claro, de colocar o teu ponto de vista. Ponto, então, voltando, se eu puder. Se eu falar, não tem problema nenhum, porque eu tenho outro compromisso, então vamos tirar aqui na lata. Tá? Existem critérios pelos quais se afere. Primeiro eu vou fazer questão, porque eu acho que é um aprendizado para todas as polícias no país, sobretudo as maiores polícias do país, que são a Polícia de São Paulo e a do Rio de Janeiro. Tá? São as maiores, e a Polícia do Rio de Janeiro é a mais antiga, que é a polícia-mãe das outras polícias. Nós temos aqui 3 protocolos de operações policiais, muito bons. Todo protocolo envelhece, em razão do sucesso ou insucesso da ação de polícia. É assim em tudo quanto é lugar do mundo. Eu desafio alguém a me dizer diferente. Como é na Rússia, como é na Índia, como é na África do Sul, como é no México, lugares. Eu fui para o México trabalhar também com a Colômbia e tudo mais, no controle do crime, trabalho, pesquisa sobre crime organizado, não é? Tá certo? Que é preciso que a gente saiba, porque senão fica um negócio assim, do Brasil único, entendeu? A nossa originalidade tem a ver com a nossa ignorância, com a ocultação dos critérios para impedir a capacidade de aferição e de aprimoramento da própria polícia. Tá? Então nós temos aqui 3 protocolos que eles têm um diálogo direto com a doutrina internacional de uso da força, construída pela Associação Internacional de Chefes de Polícia, não é? Então, com base na experiência concreta da ação das polícias, dos corpos táticos, a gente diferenciar o que é grupo, o que é tropa, o que é corpo tático. Senão não faz sentido ter BOP, ter SWAT, ter CORE. A CORE do Rio de Janeiro é até anterior à criação do BOP. Esses 3 protocolos são bons, eles refletem a doutrina internacional de uso da força, policial, que é diferente de guerra. Eles também refletem a doutrina de operações policiais especiais, porque existe, posso pegar aqui alguns livrinhos para mostrar para vocês. Ô, professora. E por fim, por quê? Porque esses protocolos, pois é, né, professor, bom de ser professor, que a gente não lida com conteúdo, né? A gente traz o conhecimento para que a sociedade seja soberana. Então, instrução normativa, senão fica achismo. Né? Achismo vale tudo. Aí fica essa palhaçada de disputa de narrativa, como se isso existisse. Né? Então, instrução normativa da SESEG 03, de 2 de outubro de 2018. SESEG, Secretaria de Segurança. O da PM é uma instrução normativa do Estado-Maior, da PM3, para quem sabe quem faz o planejamento, né? 052, de 21 de novembro. E a portaria da PSERG 832, que é a Polícia Civil. São bons protocolos. Tá? Se a polícia, assim como no 74, se as 2 polícias tivessem seguido os seus próprios parâmetros de atuação, porque nós já fizemos várias operações no Alemão, eu mesma conduzi 2, né? Sem que resultasse, não que resultou. Quando você mata, quando você põe em risco a vida de um policial, é sinal de que a vida barateou. Sim, tá? perfeito. Um policial com 40 dias, ele não tem padrão tático de tiro, ele não tem vivência, logística, tático operacional, acho que 4 dimensões básicas com que se organiza. Não, sem dúvida. Tá certo? Então você bancou a morte dessas pessoas. Só que quem é o policial numa democracia? Ele é um cidadão com poder a mais, o nosso procurador. Porque o poder não é da polícia, não é do policial, o poder é de. A palavra de é muito importante, porque nós oferecemos ao Estado a administração em nosso nome. O colega aqui disse muito bem, né, da fé pública, da presunção da legalidade, da legitimidade. Exatamente, porque a polícia é o Estado ambulante na esquina. Por isso que quando ela vira mercadoria política, como é o caso no Rio de Janeiro, terceirizada, aqui você tem a polícia do bem, lutando e sendo expulsa das ruas pela polícia dos bens. Boa parte do policiamento no Rio de Janeiro tem sido feito pelo Comando Vermelho, Terceiro Comando e as milícias no plural, correto? Aqui,
Tá? A vida policial barateou, que quer dizer que a vida da cidadania também. Tá? Estou falando muito sério, que a taxa de suicídio de matança, 1 por 1 no Rio de Janeiro, não é de agora. Tem 40 anos. Ô, professor, faz a guerra desculpe interromper. A operação, ela tem várias falhas logísticas, táticas, operacionais. É impossível, eu desafio qualquer um aqui fazer conta. Sim. Né? Você, para colocar 2.500 policiais na rua, você retirou a provisão de policiamento de 6 milhões de pessoas. Né? Você tem que pressupor de 7.500 a 10.000 policiais em prontidão para você poder garantir escala, sustentação de uma operação. Esses são os parâmetros que eu estou dizendo, que não é a Jaqueline que inventou. Tá? É a polícia que inventou a organização. Professor, então, nós fizemos ali, fechando, ao fazer, nós deixamos 5 milhões de desvanecidos, sabotamos por dentro a capacidade repressiva da própria polícia, exaurimos a capacidade de pronta resposta do 90, inviabilizamos a capacidade ostensiva dessa polícia e vulgarizamos o conteúdo da própria inteligência e investigação policial aplicada ali. Querem saber isso em detalhes? Não dá tempo porque eu tenho que ir para outro programa. Não, sim, perfeito. Eu só queria, professora, se você me permite. Perfeito. Aqui a gente vai dar espaço para todo mundo. Eu só queria pedir, professora, para o Palumbo, por favor, dizer, a gente entendeu o ponto de vista da professora, ela trouxe todos os dados técnicos, mas eu quero ouvir também o delegado Palumbo. Por favor, Palumbo. Vai lá, Palumbo, sucesso aí. Né? Toma uma água aí, professora. A senhora tá meio brava aí, ficou 5 minutos falando do currículo. Toma uma aguinha aí, que a senhora tá muito brava. Tá brava. Ficou 5 minutos falando do currículo da senhora, falando, cagando regra, falando que fez doutorado, não sei o quê. A senhora só não sabe o que é pegar um trem desse aqui, ó, e subir e tomar tiro. Isso a senhora não sabe. A senhora é estudiosa, a senhora fez curso, a senhora fez tudo bem. A senhora só não tem a prática. A prática da senhora é zero. É zero. Ó, o currículo da senhora, eu faço isso aqui com o currículo da senhora. Ó. Isso aqui, ó. É zero. Zero. Caga a regra e não faz nada. Fica só estudando. Põe o óculos, eu vou cagar a regra agora. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Ah, tenha dó, minha senhora. Peraí. Deixa eu só pedir para vocês. Peraí, gente. Aqui, só um minuto, professora. Professora, se vocês me permitirem. Se vocês me permitirem, é o seguinte, Fefe, só desliga um minuto o microfone dos dois aqui, que a gente tem que ter ordem nesse negócio, porque senão não tem como. Aqui a gente está simplesmente tentando fazer uma discussão em relação à operação no Rio de Janeiro. Cada um aqui vai ter o seu tempo. Eu queria dizer para vocês o seguinte, cada um vai ter o seu tempo aqui. Cada um... Gente, é impossível trabalhar assim. Me ajuda. Professora! Me ajuda aí. Professora, dá um tempo! Professora, dá um tempo! Só a senhora tá falando aqui. Dá um tempinho. Por favor, dá um tempinho, professora. Vamos pra parte técnica. Vamos pra parte técnica, por favor, Palumbo. A parte técnica, ela cagou um monte de regra aqui, falou do currículo dela. Pelo amor de Deus, ela não tem a mínima noção que se você entrar num local aí, tomar um monte de tiro de fuzil, eu não tenho a mínima noção, não tem. E aí fica cagando regra, falando de currículo, que estudou, que não estudou. Pelo amor de Deus, minha senhora. Pelo amor de Deus, minha senhora. Parabéns. Ó, que currículo maravilhoso. A senhora merece um Oscar pelo currículo. A senhora merece um Oscar. Sabe o que eu quero? Eu acho que morreu pouco, bandido. Eu acho que morreu pouco. Aqueles lixos que atiraram nos policiais, e mataram 4 policiais, não são santo não, minha senhora. Não são anjo, não, minha senhora. Não fica ninguém subiu lá com o livro, com as teorias que a senhora fala, não, minha senhora. Ninguém. Não, eu tô calmo pra caramba. Eu tô tranquilo aqui, ó. Ar-condicionado, aguinha, ouvindo um monte de lorota da senhora. Ô, Palumbo, professora, por favor. Deixa a professora falar. Deixa eu só tentar só um minuto. Só um minuto aqui de tentar, de alguma forma, criar uma discussão que a gente possa fazer com que a nossa audiência compreenda aqui, professor. Eu vou pedir, porque a gente não conseguiu entender ainda a parte técnica da história. Assim, um é contra e um é a favor da operação, né? Eu não sou contra a operação nenhuma. Você criticou a operação. Problemas técnicos. Quais foram, professora? Quais foram? Por favor. Todos escritos. Você pode pegar o texto com 16 pontos técnicos, estão lá. Não é? E, evidentemente, que colocar um sujeito sozinho, sem ter 60 graus de visada de tiro, com uma arma na mão, como o meu colega aqui, que não é meu colega, não, meu companheiro de programa, quer, né, é transformar ele em crime de arquivo, não é mesmo? Eu desconheço alguém que tem 360 graus de controle tático em territórios acidentalizados, aquela falésia que é o alemão com 200 mil pessoas, 500 mil no entorno, sabe? É preciso ir lá para ver. Né? A polícia do Rio já entrou lá, mas nunca deixou de entrar. Não existe território nenhum no Rio de Janeiro que as polícias cariocas não entrem. Tá? Quando elas deixam de entrar, também não existe Estado paralelo nenhum, nem ameaça a soberania nenhuma. Quando a polícia não entra, é porque está sendo negociada, tá, a presença dela. Quando a gente tem elevada taxa de letalidade policial, de vitimização policial, é porque o policial virou zumbi, mercadoria política. Tá? Quando ele tem uma carteira, né, de polícia e um outro atestado de óbito. Não é?
porque está previsível ali que ele está numa situação de desvantagem, não é? Isso a gente sabe. Agora, eu entendo toda a preocupação do delegado, né? Todo o calor afetivo que ele tem que ter, é dramático. Né? Imagina, o Brasil é o país que mais mata polícia. Tá? Quem é que levantou esses dados e criou esses parâmetros para que fossem medidos? Não foi polícia nenhuma, foi a professora Jaqueline em 1992. Criando, tá? Implantando aqui. Né? Então, isso é importante da gente saber para a gente poder fazer política de segurança e saúde ocupacional para as polícias, porque não dá para um dia sim, outro também, fazer operação que não há pernas para tal. Né? É isso que tem que fazer conta. Polícia quilometragem quadrada, polícia habitante, escala de trabalho, né? Especialização não é todo policial que é especializado em operações especiais. Né? Então, o rapaz que foi lá com 40 dias e morreu, né? Ele fez um concurso para ser investigador. Ele não é da CORE. A gente não pega um cirurgião para trocar band-aid, mas a gente também não pega, sabe, delegado, um cuidador de idoso para fazer cirurgia. Se a gente não quer que alguém corte a nossa barriga de maneira amadora, cirurgia, a palavra já diz, operação é precisão no corte. Porque para que servem as operações policiais? Para que foram criadas SWATs no mundo inteiro? Para fazer o cenário, né, ser revertido. Você só usa operações em cenários de alto risco, incerteza e perigo, exatamente onde você acha que está tudo perdido, que o generalista policial, né, que é o policial do cotidiano da investigação, o policial do cotidiano da patrulha, não tem condição de bancar, né? É que vai entrar o cirurgião, que são as forças especiais, o BOP, o choque, a CORE. Para quê? Para fazer o relógio andar para trás, para reverter cenários que é terra arrasada, não é? Onde então se dá como ter tudo perdido. Esse é o estado da arte da polícia, a repressão qualificada e com foco. É por isso que o estado da arte de uma polícia, que é fazer operações, que é um teatro operacional, que mobiliza um percentual elevado. Né? Aquela operação não tinha perna. Em menos de 4 horas, ela foi perdendo a capacidade dela de engajamento no território, porque não há como sustentar. Não é efetivo. A polícia não é chuchu que dá em cerca. Eu não posso mandar um policial. Né? Quando a gente entrou no alemão para prender o Elias Maluco, que matou o John, né? Teve todo um planejamento exatamente para garantir a superioridade de meios, superioridade logística de meios e métodos. Nesse planejamento, se vocês quiserem, eu mando para vocês os protocolos. Por favor, professora, mande que é interessante a gente ver. É muito interessante porque existem 12 critérios ali. Esses 12 critérios é que a Jaqueline usou. Olha, você disse para mim que você quer ser avaliado pelos seus critérios. Maravilha, estão aqui seus 12 critérios, né, para a gente entender se a polícia ali foi colocada em situação de vantagem tática ou desvantagem tática num território acidentalizado. Sim, perfeito. Numa operação que a polícia chama de programada porque ela atende a demanda interna, ou da justiça ou da própria polícia, em razão do seu trabalho. É diferente de uma operação emergencial que é a sociedade que chama diante de um conflito iminente, de uma troca de tiros, de invasão de gangues armadas. Tá? Então, essa organização, é isso que eu estou tentando dizer para vocês, gostando vocês ou não. Tá? 2.500 de efetivo, eu sei que o delegado aqui é chefe de unidade, ele deve saber planejar efetivo, escala de trabalho, organização do trabalho interno, porque o policial é, antes de tudo, um gestor, para poder desenhar a dimensão tática operacional na esquina. Quem dá a missão dá os meios, e os meios definem os modos táticos de atuação, não é? Correto? Sobretudo em áreas com... Professora... Então, o que nós vimos foi que aqueles recursos eram insuficientes para sustentar aquela operação. Não, perfeito, eu compreendo. A margem de risco... compreendo. Seja para a população, seja para o próprio policial, sejam para aqueles que, sendo suspeitos, criminosos ou não, isso quem tem que dizer é a polícia, né? Não é Jaqueline, não é ninguém, tá aqui a ficha corrida, é bandido, não é? Correto? E que, evidentemente, importa saber o que eles sabem do crime organizado. Porque aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem, tem uma coisa chamada kit de sucesso. Sim. O policial sobe... Professora... Vai faz a operação. Se a senhora me permitir, só um minuto, se a senhora me permitir aqui, eu sei que você também está com a agenda super atribulada aí, eu só vou pedir para o Palumbo fazer os comentários dele, aí em seguida a senhora pode ir. Por favor, Palumbo. A próxima vez que os policiais forem para um morro, subir uma comunidade, eu vou falar para eles pegar o método da doutora Jaqueline. Espera um pouquinho, página tal. Não, faça isso. Não, espera um pouquinho, doutora Jaqueline, espera aí, página tal. Minha senhora, não funciona. Eu esperei a senhora falar. Fiquei quieto aqui, tomei água, a senhora não deixa ninguém falar, ué. Não, fala aí. Só um minuto. Não deixa ninguém falar. Só ela fala. Vamos lá, por favor. Só ela fala. O método do professor Jaqueline. Espera um pouquinho que eu vou ver o método aqui. Ô, traficante, para um pouquinho de atirar aqui que eu vou ver o método. Não, a página tal, a doutora Jaqueline falou que eu posso... Minha senhora, quando a gente vai cumprir uma operação, a gente não sabe o que vai vir. Eu não sei que vai vir um drone com uma bomba e jogar. Aí a senhora fala de soberania. Então vamos falar de soberania um pouquinho. Vamos falar de soberania. No Estado brasileiro, numa comunidade, onde um oficial de justiça não consegue entrar para fazer uma citação para uma pessoa que não é nem no crime, para pagar alimentos. Num local onde uma pessoa de uma comunidade não pode visitar o pai o pai dele que mora em outra comunidade, porque vai morrer.
Se isso não é uma afronta à soberania, eu não sei. Provavelmente a senhora não quer nada disso. Vamos ficar nas teorias, vamos ficar divagando, vamos ficar aqui no ar-condicionado enquanto os policiais estão morrendo, minha senhora. Então é difícil discutir com ela. Ela falou só do currículo dela. Parabéns! Parabéns! Olha, parabéns! A senhora é. Próxima operação, policiais do Brasil. Não se esqueça de chamar a doutora Jaqueline com o seu manual de procedimentos e táticas e números. Pelo amor de Deus. Então, pelo amor de Deus, minha senhora. Pelo amor de Deus, minha senhora. Deixa, vamos lá, professora. Eu preciso me despedir de vocês, já nem mesmo. Eu coloquei. Ela tem outro debate. Não é debate não, querido. Diferente de você, né? A gente tem que mostrar de onde a gente tira o coelho da cabeça. Para, meu. Você não tem a mínima noção do que é subir o morro. Fica cagando regra aí, meu. Esse tipo de argumento, eu sou tá igual disso arranhado. Argumento? Aí o argumento da senhora, cagando regra. Vou falar uma coisa pro senhor. E hoje o seu argumento, cagando regra. Olha aqui. E o seu argumento aí, cagando regra? Eu já estou com o manual, doutora Jaqueline. Vem aqui. Professora, você só falou de você, meu. Por favor. Uma baita soberba. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Pelo amor de Deus, meu. Só um minuto aqui. Nós estamos tentando fazer uma discussão. Eu sei que é difícil, o mundo está polarizado, o país está polarizado de alguma forma, mas a gente está tentando fazer uma discussão. Eu só quero que vocês aqui possam ter 30 segundos para a gente se despedir aqui, porque a professora tem agenda, o Paulo também tem agenda. Professora... Mas já, estava tão bom o debate. Por favor, professora, eu queria só que vocês pudessem, sem ficar aí se cutucando cá entre nós, por favor. Então, gente, olha, o primeiro bom dia é lamentável quando as pessoas são monológicas. Sabe quando a pessoa fica repetindo um mantra? E que tem uma irracionalidade na sua própria fala, porque seria muito bom. O delegado tem toda a razão. Eu sou uma professora, né? Por isso a gente não sabe. A gente não tem como saber saber alguma coisa sem ter aprendido. E por isso saber de polícia, o conhecimento técnico de polícia é fundamental, né? Eu coloquei aqui, infelizmente não vai dar para exibir, porque não é, acho que é rádio, né? Eu coloquei aqui já no PPT, quem quiser ver, isso aqui são os protocolos, são os 12 critérios que a PM desenvolveu com base na doutrina de polícia, na doutrina de operações policiais, para orientar o seu planejamento e gestão, o planejamento da P3. A CORE também desenvolveu, são muito bons, né? E quando a gente, então, confronta os resultados, o percurso, o trajeto da operação, que é uma operação de larga escala, com os próprios critérios da polícia, não é com os critérios de Jaqueline, entendeu? Porque, da mesma maneira que o delegado não tem competência para ferir meu doutorado, ou de qualquer um, porque ele não é professor pesquisador, ele é um executivo de segurança pública, né? E que fala, você sozinha com uma arma na mão. Se alguém me colocar sozinha com uma arma na mão, numa favela, né, com vielas, com acidentalidade de território, com território estável, é porque não gosta de mim, é porque aqui é queima de arquivo, tá? E produzir kit de sucesso. Kit de sucesso é o nome que os policiais do Rio de Janeiro dão, né? Para quando a arma que eles apreendem, a droga que eles apreendem, são renegociadas com crime, né? Porque cada um se tira um traficante para pôr o seu de estimação, não é mesmo? Aqui tem que lembrar que quem organiza o crime é o Estado por dentro, né? E eu desafio alguém me dizer qual é, né, a organização criminosa que não foi estruturada e que não precisa da parceria com o Estado. Até porque a organização criminosa, Comando Vermelho, Terceiro Comando, PCC, lavam seu dinheiro em carreiras políticas, né? E matar bandido presta um serviço ao crime organizado, mas infelizmente não vai dar para explicar. De qualquer maneira, eu coloquei aqui para vocês os protocolos da PM da Civil. Eu espero que o delegado, com toda a paixão dele pela sua profissão, que é legítima e importantíssima, a polícia é a ferramenta decisiva para garantir a estabilidade democrática, a estabilidade no cotidiano, que ele aproveite esse momento para exatamente, ao invés de ficar aqui preocupado com a Jaqueline, se a Jaqueline está no ar refrigerado ou não, isso é papo bobo. Eu quero o papo sério é o seguinte, olha aqui, população, os critérios de uma operação são esses, o planejamento tático obedece a esses critérios. Eu, por exemplo, coordenei tais operações em que tais questões, o risco, incerteza e perigo real, em escala, num território conflagrado, são esses. Eduque a sua população, eduque o cidadão, porque é ele que é dono da sua matrícula, é ele que quer saber de você e confiar em você, porque a população demanda autoridade, a população demanda... Então é isso, vocês viram que ela só falou um monte de balela, blá, 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 falou, não deixou o verdadeiro especialista falar. E quando ele começou a falar, ela interrompia, ou seja, dá para se ver o quão educada, o quão ética esta mulher é. Ela é tão educada quanto ela é especialista em segurança pública. Já dá para se ver o nível dela em relação à educação, que é uma coisa que eu acho que passou longe nesse tempo todo que ela colocou aí, de estudos e pesquisas. Enfim, é mais uma que temos aqui no Brasil, ou melhor, no Rio de Janeiro.
esse tipo de gente que diz que é especialista. Vocês já tiram daí quais são as outras coisas boas que se tem aqui no Rio de Janeiro e no Brasil, não é mesmo? É nesse nível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo. Tchau.